Vamos lá, pessoal. Vamos ver agora alguns algoritmos mais populares para agrupamento de dados, também conhecido como clustering. Ok? Então, bom, acho que a tarefa de clustering a gente já comentou na primeira aula de Machine Learning, que é simplesmente a gente ter uma base de dados onde a gente não tem as classes, ou seja, o padrão de exemplo de dados que a gente tem normalmente no aprendizado supervisionado é um vetor X de características e um label, certo? Um rótulo, Y. Então, isso é no aprendizado supervisionado. A gente está trabalhando agora com o aprendizado não supervisionado. No aprendizado não supervisionado ou clustering, a única informação que a gente tem é um vetor de características. Então, a coisa que a gente pode fazer é tentar encontrar grupos nessa base de dados, ok? Então, é basicamente isso que a gente pode fazer com clustering. Então, quando não existe um agente externo indicando a resposta desejada, ou seja, o agente externo seria, no caso do aprendizado supervisionado, a classe. Né? Então, se a gente não tem esse professor ou supervisor, o que a gente pode fazer é simplesmente tentar encontrar grupos, mas para isso a gente precisa de quê? A gente precisa de redundância nos dados. Então, se os dados não são, de certa forma, não tem uma densidade, vamos dizer assim, certo? Então imagine que a gente tem um monte de dados espalhados de forma com uma distribuição estatística, uma distribuição uniforme. Os pontos estão à mesma distância, todos os pontos estão à mesma distância um do outro, certo? Então se todos eles estão nessa configuração aí, o que é que a gente tem? A gente pode dizer que tem somente um cluster, tem somente um grupo, ok? Então a gente não consegue fazer nada. Mas se a gente tem densidades diferentes, imagine que a gente tem um espaço 3D onde a gente tem uma nuvem de pontos separado de outra nuvem de pontos, separado de uma terceira nuvem de pontos. Aí o que a gente pode fazer? Não, a gente pode encontrar e separar essas nuvens de pontos, certo? Então é disso que se trata o agrupamento clustering. Por exemplo, a gente pode separar laranja de maçã, isso é muito fácil, né? Se a gente pegar as características adequadas, por exemplo, a cor da fruta, será talvez a densidade da fruta, certo? Se a gente pega isso como característica, a gente vai conseguir encontrar dois grupos diferentes, sem saber o que é laranja e maçã, automaticamente a gente vai conseguir diferenciar um do outro, certo? Note que a gente não vai saber a classe, a gente não vai saber que aquilo é uma laranja e aquilo é uma maçã. A gente vai simplesmente separar os objetos, ok? Bom, o algoritmo mais simples que existe para isso aí é o K-means, que é o K-médias. Então, o funcionamento desse cara é muito simples. Né? Então, imagina aí que eu tenho uma base de dados como essa base que a gente está vendo aqui agora. Essa base de dados, eu, sei lá, vou testar um K-means nela, que é o K igual a 5, digo que o K vai ser igual a 5, e aí jogo 5 pontos, né, aleatoriamente, nesse espaço aí, nessa base. Eles não tem que estar bonitinhos assim como está agora não, certo? Ele pode cair um em cima do outro e tal. No fim das contas, o que vai acontecer é que depois do treinamento do K-médias, ele vai terminar desse jeito aí, ok? Ele vai encontrar fatalmente 5 clusters. Então, o algoritmo seria o quê? A gente vai escolher K centros inicialmente, de forma aleatória, bota lá no espaço de característica, que é esse espaço bidimensional que a gente está vendo aí. Para cada centro a gente vai associar a esse centro as instâncias, os exemplos de treinamento que estão mais próximos a esses centros, ok? Então a gente fez a primeira iteração e associou os caras mais próximos a cada centro. O que acontece? Os exemplos pertencentes a cada centro agora vão ser tirados, vai ser tirada uma média para esses exemplos, e esse centro vai andar na direção dessa média. Esse centro vai andar para essa média exatamente. Ok? E aí o processo se repete. A gente, com essa nova média, com esse novo centro que acabou de andar, a gente vai escolher os caras que estão mais próximos a ele agora, os pontos que estão mais próximos a ele, certo? E esses pontos vão ser naturalmente diferentes se o centro andou, e aí a gente vai ter um novo conjunto de pontos e esse centro vai ser situado agora no centro desse novo conjunto de pontos, ok?
Eu vou colocar um exemplo aqui que é bem simples, certo? De execução do caminhos, a gente vai ver aqui. Bom, inicialmente, o que é que tem aqui? A gente tem um cluster, 2, 3, 4. Aí o indivíduo aqui, com a base de dados de 300 elementos, achou que seria interessante colocar um K igual a 4. Esse K aí a gente vai testando, ok? Então ele colocou esse indivíduo aqui, colocou o K igual a 4, e esses 400 vão inicialmente aparecer em pontos aleatórios aí nesse espaço de dados. Aí beleza. Colocou uma musiquinha aqui. Bom, colocou, tem esses 400 aqui, ó. Vê que esses dois caíram próximos, esses aqui caíram de certa forma estratégicos, que já estão representando os centros aqui, né? Estão bem localizados, mas esses aqui não, certo? Aí o que é que vai fazer? Vai pegar os pontos mais próximos do azul, do amarelo, do roxo e do laranja. Continuar aqui. Calculou quem é próximo de quem. Tirou a média dos pontos e aí eles andaram para a média. Novamente andando para a média. Nesse ponto aqui, vamos ver como é que está a situação. Olha o que acontece aqui. Esses carinhas aqui, roxo, ainda estão mais próximos desse cluster aqui. Mas visualmente a gente acha que eles estão nesse cluster aqui. Então vamos ver o que é que acontece. Um veio para esse cluster azul aqui, certo? E nesse ponto o que acontece? Não tem mais mudança. Eles andaram, certo, para o centro dos pontos, respectivos pontos mais próximos a cada um dele. Eles andaram, certo? E agora quando for recalcular de novo, nada muda. Eles vão continuar exatamente na mesma localização que eles estavam na iteração anterior. Quando isso acontecer, o K-centros para, certo? É o critério de parada do algoritmo. Ou seja, convergiu, certo? Está dizendo aqui. Bom, acredito que ficou claro. O Caminhos, de fato, é um algoritmo bastante simples. É o algoritmo de clustering mais simples que existe. Certo? Aí a gente vai ver um outro cara aqui que é bastante popular. Esse é o DBScan. Ele tem outras características que fazem, em certos casos, a gente achar mais interessante utilizar ele para cluster do que um Caminhos, por exemplo. Ele se baseia na noção de densidade de um grupo, diferente do Caminhos, né, que se baseia na noção de proximidade. Ele descobre grupos de formatos arbitrários, né, é mais robusto a ruídos também. A ideia básica dele é: grupos são regiões de alta densidade no espaço de características separados por regiões de baixa densidade. Ok? Então, eu vou mostrar aqui algumas esqueminhas de dados no hiperespaço, em espaço de características, que vocês vão ver onde é mais adequado utilizar um DBScan do que um Caminhos, por exemplo. Então vejam nesses casos aqui. Olhe essas bases. O que foi feito aí foi utilizar o Caminhos para essas bases de dados. Ok? E olha o resultado que deu, né? Você vê que na primeira figura aí a gente tem um grupo de dados. Esse grupo de dados ele é contínuo, e ele é contínuo, mas mesmo assim ele foi separado para clusters diferentes, para grupos diferentes, certo? Então isso para o Caminhos. Isso na primeira figura agora da esquerda. Na segunda figura, na figura do meio, vê que a gente tem 1, 2, 3, 4 circunferências, 4 círculos aí, certo? Então a gente deveria ter 4 clusters, um cluster para cada um desses círculos, se a gente for basear em densidade
né, no conceito do DBSCAN, que é o quê? Grupos são regiões de alta densidade separados por regiões de baixa densidade. É exatamente isso que a gente tem. A gente tem 4 grupos separados por regiões de baixa densidade e que a densidade dentro desses grupos é alta. Okay? Se a gente usar um K igual a 4, aí, K- igual a 4, é o que a gente consegue, né, que não é claramente apropriado para a distribuição de dados. E aí, no final, a gente tem outro caso aí que está dentro dessas mesmas limitações do K-means, né? Então vamos lá, a ideia do DBSCAN. Para cada ponto em um grupo, a densidade local desse ponto tem que exceder algum limiar. Então, isso é um parâmetro, ok? A gente vai ter alguns parâmetros nesse DBSCAN. O conjunto de pontos em um grupo é espacialmente conectado. Né? A gente viu aqui que nesses grupos a gente tinha uma conexão espacial dentro do mesmo grupo. A densidade local é definida pelos parâmetros. Acho que é Mi? Bom, esqueci o nome dessa letra grega. Raio de vizinhança, certo? E outro parâmetro, min pontos. Número mínimo de pontos em uma vizinhança. Então, como é que a gente calcula a vizinhança de um ponto P? A vizinhança de um ponto P são todos os Q pontos, tal que a distância entre P e Q é menor do que esse valorzinho aí do raio de vizinhança. Ok? Então, assim a gente calcula a vizinhança de um ponto P. Uma região de alta densidade é região onde a vizinhança contém pelo menos um número mínimo de pontos, número min pontos, certo? Então esse número mínimo de pontos é outro parâmetro. Esses são os 2 parâmetros que a gente vai fornecer ao DBSCAN. Então, a gente tem esses 3 tipos de pontos aí dentro do DBSCAN. Ponto de centro. Ponto de centro é um ponto que tem pelo menos número min pontos na sua vizinhança. Então tá aí um exemplo de ponto de centro. Então se eu disser que min pontos seja 5, certo? Eu vou ter um cara aí que eu vou ter 5 pontos na sua vizinhança. Ok? Então esse é considerado um ponto de centro. Ponto de borda é o ponto que está na borda do grupo, na borda do clustering. Ponto de borda tem menos do que min pontos na sua vizinhança, mas ele está na vizinhança de um ponto de centro. Ok? Então é um cara que está ali já saindo do grupo, mas ele está dentro da vizinhança de um ponto de centro. Ruído é um cara que não é ponto de centro, nem é ponto de borda. Ok? Então nesse caso, qual é como é que a gente faz, como é que é o algoritmo do DBSCAN? O DBSCAN é simplesmente a gente considerar esses requisitos e a partir desses requisitos a gente atribuir a cada ponto o que ele é, certo? Ele é ruído? Ele é ponto de borda? Ele é ponto de centro? Isso baseado nos parâmetros que a gente acabou de dar, ok? Então, dado que a gente tem esses pontos rotulados entre centro, borda e ruído, o que é que a gente tem que fazer agora? A gente tem que calcular, a gente tem que conectar os pontos de centro e conectar os pontos de centro aos pontos de borda. Ok? Então, uma vez que a gente conectou centro, certo? E uma vez que a gente conectou o centro às bordas, a gente tem o mesmo cluster. Ok? Então, rotular todos os pontos como de centro, borda ou ruído, isso é o que eu acabei de falar inicialmente, de acordo com aqueles requisitos no slide anterior. A gente joga fora os pontos de ruído, eles não vão participar de nenhum grupo. Colocar uma aresta entre todos os pontos de centro que estejam em vizinhanças uns dos outros. Tornar cada grupo de centros conectados, um grupo, o mesmo grupo, um grupo único. Atribuir cada ponto de limite, cada ponto de borda a um dos grupos de seus pontos de centro. E pronto. Feito isso, a gente acabou o algoritmo DBSCAN. É simples também. Bom,
O que é que tem de interessante e não nesse cara aí, que é o DBScan? Ele é imune a ruídos, como a gente acabou de ver. Ele lida com grupos de formas arbitrárias, né? A gente viu que se o grupo tem um determinado formato, um determinado shape bem definido, ele vai se comportar bem com o DBScan. Contra, se a gente tem grupos com densidades variáveis, densidades diferentes, por exemplo, imagina que a gente tem uma figura dessa, só que a gente vai ter um grupo que é muito mais espaçado, os pontos estão muito mais espaçados, mas aquilo é um grupo ainda, certo? Aí o DBScan vai falhar. Isso é um problema no DBScan, certo? Então, problemas com densidades variáveis e problema com alta dimensionalidade. Se a gente tem um espaço de características muito alto, certo? Isso fatalmente dificulta a atribuição de cluster, certo? Então, de certa forma, a alta dimensionalidade vai fazer o quê? Vai fazer com que os dados complicar a formação de clusters, complicar a formação de formatos, né, nesse hiperespaço. Né? Então, de certa forma, a alta dimensionalidade também se relaciona com densidades variáveis. É um pouco difícil de enxergar, mas a gente imagina que no caso desse, a gente tem um espaço bidimensional, 2 dimensões. Se a gente joga isso aí para 100 dimensões, com o mesmo número de pontos, o mesmo número de exemplos, vai ser muito difícil a gente encontrar clusters, encontrar grupos aí. Ok? Então seria essa aí a última limitação, o último problema do DBScan. Bom, aí a gente chega em redes neurais, né? Redes neurais que tem como carro-chefe aí para agrupamento as redições. Redição, que vem de Self-Organizing Maps, mapas auto-organizáveis. Bom, o formato de uma redição, a gente define inicialmente uma malha de neurônios. Essa malha de neurônios vai ser, sei lá, uma malha formato quadrangular como está aí, ou qualquer outro formato que a gente decida, ok? Então, cada neurônio ele vai ter um conjunto de pesos. Então, o conjunto de pesos do neurônio vai ser do tamanho do conjunto de entradas do problema da gente. Então, se a gente tem um vetor de entrada com n entradas, a gente vai ter n pesos dentro de cada neurônio, ok? Então, vamos lá. Esse cara foi inicialmente desenvolvido em 1982. Também é conhecida a redição também é conhecida como redes de Kohonen, né, que foi o criador. Né. Bom, isso aí é aprendizado não supervisionado, né, como a gente viu os últimos dois também, Caminhos e DBScan. Possui forte inspiração neurofisiológica, assim como o Perceptron também, só que esse aí vem de uma inspiração um pouco diferente do Perceptron, que se inspira basicamente em neurônios. Aqui se inspira em neurônios, mas só que neurônios especializados, vamos dizer assim. Né? Ele utiliza de aprendizagem competitiva, que a gente vai ver o que é em instantes. Então, como eu falei, ele se baseia em neurônios, deixa me ver aqui, em certos tipos de neurônios que estimulam regiões no cérebro, certo? E quando eles chegam e estimulam essas regiões no cérebro, ele estimula também regiões próximas. Então vamos dizer que ele chega em um pontinho exato, específico lá no cérebro e estimula aquilo ali, certo? Aquele estímulo vai reverberar, certo? Então aquilo ali chega e estimula toda uma região de vizinhança. Então foi baseado nisso aí que se criou as redições. E como é que eles tiveram os primeiros insights para fazer isso, as primeiras ideias? Porque eles observaram ressonâncias magnéticas, tomografia computadorizada e viram que determinados estímulos
ao invés de estimular uma região muito pequenininha, ele abrangia uma área maior, ok? Só que com menos força, né, à medida que se distanciava do ponto principal de estímulo, ok? Então o que caracteriza muito bem isso aí é essa funçãozinha aqui. Bom, isso é uma função que foi importada de fato da biologia. Essa é a chamada função chapéu mexicano, né? Então, o que acontece é que quando a gente recebe uma interação que estimula um ponto exato no cérebro da gente, ela é maximizada no ponto exato de estímulo. Esse ponto exato também reverbera um pouquinho e a vizinhança também é estimulada, com menor impacto, mas também é estimulada, certo? E a partir de um certo ponto, o que acontece? Esse estímulo, ao invés de ser positivo, ele se torna negativo. Para quê? Para isolar o estímulo, ok? Para não dizer assim, olha, a gente está estimulando esse ponto X e para a direita, para a esquerda, a gente está fazendo o quê? Uma assíntota, que vai sempre estimular tudo dentro do cérebro, mesmo que chegue com um ínfimo de estímulo, mas a gente vai estimular, ok? Nesse caso, não. Nesse caso, a gente gera um limiar que diz assim, opa, a partir daqui a gente está isolando a área, certo? E vai estimular negativamente para que esse negócio não se perca para os lados. Esse estímulo não se perca para os lados. Então, isso é a função chapéu mexicano, ok? A gente vai fazer alguma coisa parecida artificialmente quando estiver trabalhando na implementação da rede som. Então, o aprendizado competitivo, ele tem essa característica de interação lateral entre os neurônios, ok? Então, vamos lá. Bom, essa figura aí, ela é um esquema de aprendizado competitivo. Vê que ela parece também muito, é basicamente o mesmo esquema de uma rede som, ok? Só que o aprendizado competitivo, ele vai ter todas as entradas são altamente conectadas a todos os neurônios, vê que está tudo conectado aí, ok? E, por exemplo, se eu dou, apresentar algum estímulo, ou seja, algum padrão de treinamento, né, com as entradas, e, por exemplo, o neurônio Y2 é ativado, certo? Ele é o vencedor, então ele é o cara que recebe o estímulo maior, e ele é o cara que recebe o estímulo maior e faz com que iniba, certo? O sinal vai ser inibido em Y1 e Y3, ok? Então, o conceito de aprendizado competitivo é isso aí, nesse contexto de rede som, né? Então essa estrutura simples aí é de fato simples, mas é de fato também o que a gente tem para redes neurais mapa auto-organizáveis. Uma camada de saída, totalmente conectada à entrada, pode incluir realimentação entre neurônios para inibição lateral. É exatamente o que está acontecendo aí. Essas linhas contínuas são linhas de estímulo, de excitação no neurônio. As linhas com pontilhadas são inibição. Conexões excitatórias e conexões inibitórias. Ok? Bom, o neurônio vencedor é o que possui o maior campo local induzido, ou seja, é o que possui depois que a gente... O que seria o campo local induzido para um padrão X de entrada? Falando de uma maneira aqui bem simples, para que vocês entendam, o campo local induzido seria o quê? Eu tenho X1 até X4 entradas aí. Eu tenho cada um dos neurônios contendo pesos, um conjunto de pesos. Esse conjunto de pesos são valores, né? É um array contendo 4 valores, 4 pesos, certo? Ou seja, o tamanho do conjunto de pesos é igual ao conjunto do tamanho de entradas. Então, quem é que vai ser o cara vencedor aí, o neurônio vencedor, quando eu apresentar determinado padrão de entradas aí? Vai ser o cara que estiver mais próximo, a distância euclidiana dele para o padrão de entrada for menor. Em outras palavras,
o cara que tiver o conjunto de pesos mais parecido com o conjunto de entradas. Perfeito? Então é isso. Então o campo local induzido, nesse caso aqui, vai ser a similaridade entre o padrão de entrada e os pesos do neurônio. Então isso é o campo local induzido nesse contexto. Então o campo local induzido é a representação combinada de todas as entradas do neurônio K. O sinal de saída do neurônio vencedor é colocado em 1, ou seja, chaveado para 1, e os outros neurônios chaveados para 0. Ok? Então, perfeito. Aí acontece o quê? O treinamento de uma rede neural, qualquer rede neural, consiste no ajuste dos pesos. Então, se a gente tem inicialmente pesos aleatórios para cada um dos neurônios, o treinamento do mapa som, certo? Do mapa auto-organizável, ele vai consistir no ajuste desses pesos, para que no final das contas a gente tenha os clusters bem definidos. E como é que é feito esse ajuste de pesos? Certo? O ajuste de peso é com base nessa equaçãozinha aí. WKJ são os pesos, certo? De um neurônio. De neurônio na interação K para... Deixa eu ver... Isso. O neurônio K para a característica J, certo? Então o peso J. Então imagina que a gente tem um cara com 4 entradas aqui. Então os pesos irão de 1 até 4. 4 seria o J. Quer dizer, J variaria de 1 a 4. Ok? Então o que é que a gente vai ter? XJ menos WKJ vai ser a distância entre, vai ser na verdade a similaridade entre, vai ser a distância entre o padrão XJ de entrada, certo? E o neurônio WKJ, ok? Então, se esse cara é o neurônio vencedor, o delta, que vai ser o quê? O quanto o neurônio vai andar em direção a esse padrão de entrada, certo? O delta vai ser alfa, que vai ser uma taxa de aprendizado, vezes essa distância entre os dois, essa distância entre o peso do neurônio vencedor e o padrão de entrada, ok? Então, a gente vai pegar o neurônio e vai fazer ele andar em direção ao padrão de entrada que foi apresentado. Ok? Bom, se o cara não for o vencedor, a gente vai pegar a vizinhança desse neurônio vencedor e vai fazer ele andar essa mesma distância também, só que com base agora em uma função H, que mede a força da vizinhança. Ou seja, se eu estou fazendo esse cara reverberar esse estímulo em uma vizinhança de 10 neurônios, eu vou pegar os 10 neurônios mais próximos desse meu neurônio W e vou fazer eles andarem com uma certa força menor do que, obviamente, o neurônio vencedor, mas também vou fazer ele andar com uma força em direção ao neurônio, ao padrão de entrada que foi apresentado. Ok? A gente vai ver tudo isso no próximo slide. Então, nessa equação aí, a gente tem alfa, a taxa de aprendizagem, H é a função que vai medir a vizinhança, certo? E o neurônio W vai ser o neurônio vencedor, certo? Bom, então essa regra vai fazer o quê? Vai mover o vetor de peso de cada neurônio em direção ao padrão que foi apresentado. Certo, então um esqueminha aqui de exemplo, para exemplificar aqui o que a gente acabou de falar, a gente tem esse espaço bidimensional de características aí,
Então, o espaço bidimensional de característica tem os pontos pretos, que são os pontos de treinamento, e os pontos amarelos, que são as posições iniciais dos neurônios. Ok? Então, a ideia é o quê? Apresentar cada um desses pontinhos pretos e fazer com que eles encontrem qual o neurônio mais próximo dele e fazer com que esse neurônio mais próximo do ponto preto ande em direção ao ponto preto mais próximo, obviamente. Certo? Então vamos lá. Inicialmente, eu vou apresentar esse carinha que está em vermelho aí, vou apresentar esse exemplo em vermelho, e eu vou ter um neurônio vencedor. O neurônio vencedor, como eu falei, vai ser o mais próximo desse exemplo apresentado no momento inicial, o primeiro no caso aí, né? Então tive um neurônio vencedor, certo? O que é que eu vou fazer agora? Vou calcular aquela fórmula lá, alfa, x, j, menos w, kj, ok? Então, alfa nesse caso aqui é 0,5, a distância, a gente está vendo aí, o que é que vai acontecer? A distância é fácil de a gente visualmente aí, visualmente pensar no valor para essa distância. Então o que é que eu vou fazer? Alfa é 0,5, esse neurônio verdinho aí vai andar a metade da distância em direção ao ponto vermelho, ok? Movimentação nessa direção, andou metade, ok? Pronto, esse foi o primeiro passo. Quem são os caras que estavam próximos do neurônio verde na hora que ele foi ativado? Bom, imagina que os outros três também estavam próximos, certo? Então os outros três, com base na função de vizinhança, também vão andar na direção do exemplo vermelho, que é o exemplo que foi apresentado, certo? Só que vão andar com menos força. Então a gente vai dar... Andaram, tá bem? A vizinhança também se moveu de certa forma, só que menos força em direção ao neurônio apresentado, ao exemplo apresentado, ok? Assim sucessivamente. Agora a gente vai apresentar todos um por um lá e vai fazendo essa mesma coisa até a gente ter o número de épocas, né, que a gente funciona, uma rede neural funciona com o número de épocas, até ter o número de épocas máximo atingido, ok? Então, no fim das contas, a gente vai ter o quê? Os neurônios, esses 4 neurônios, localizados de forma a representar da melhor forma esses clusters que a gente tem aí, ok? Então, esse é basicamente o funcionamento de uma rede de mapa auto-organizável. Não é difícil de implementar não, né? Bom, mas aí como é que a gente avalia o quão bom é o resultado da execução de um algoritmo como o Camis, um DBSCAN ou uma rede SOM, né? A gente tem algumas formas de fazer isso aí, né? Tem determinar a tendência de agrupamento, ou seja, olhar para os dados e dizer assim, opa, nesses dados existem realmente clusters. Se eu encontrei, não interessa. Estou perguntando se existem clusters. Então a gente pode também tentar determinar o número correto de grupos, de clusters. Avaliar os resultados de agrupamento sem uma referência externa, ou seja, de maneira não supervisionada também. Avaliar o resultado da execução da rede SOM da gente, do caminho da gente, certo? E avaliar o resultado do agrupamento com a referência externa, de forma supervisionada. Comparar 2 conjuntos de grupos e determinar o melhor. Bom, tem um bocado de coisa para fazer aqui. A gente vai ver algumas dessas. Para isso, a gente consegue ver, por exemplo, coesão e separação. Coesão, ela mede a densidade de grupos. O que é que a gente quer? A gente quer minimizar a coesão, certo? Minimizar a distância entre instâncias em um mesmo grupo. Ou seja, aumentar a densidade, né? Então, coesão vai ser, nesse caso aí está mostrando o somatório, né? Mas é o somatório dividido pelo número de pontos no grupo, certo? Ou seja, a média, a distância média entre pontos no grupo, ok? Então, x pertence ao grupo I, y pertence ao cluster I também, a gente faz essa somatória de proximidade e a gente quer minimizar essa coesão, certo? Se os pontos estão próximos, a gente vai ter uma coesão minimizada. Separação, né? Separação a gente está fazendo a mesma coisa, mas só que para clusters diferentes, para grupos diferentes, ok? Então o que é que a gente quer nesse caso?
A gente está querendo maximizar, a gente quer ter a maior distância possível entre pontos de clusters diferentes, de grupos diferentes, ok? Então a gente tem a coesão e separação, um esquema seria isso aqui, ó. A coesão são pontos dentro do mesmo cluster, separação são as distâncias entre pontos de clusters diferentes. Então, um a gente quer minimizar, outro a gente quer maximizar, ok? Então depois de a gente rodar o algoritmo de clustering da gente, a gente pode tirar essas duas métricas para saber o quão bom foi o resultado da operação do algoritmo de clustering. Coeficiente Siluet. Combina coesão e separação, certo? Então, a gente vai ter o quê? Tem essa fórmula aí, Siluet para um ponto I. Então, se a gente tiver um conjunto, uma massa de dados com 10 pontos, a gente vai ter que fazer o coeficiente Siluet para cada um desses pontos, né? Esse coeficiente Siluet é uma métrica que varia de -1 até 1. O ideal é que ela seja o mais próximo de 1 possível, certo? Para dizer que, olha, esse cara está bem inserido dentro de um grupo e está longe de outros grupos, ok? Então, vamos lá. AI é o valor médio da distância entre um objeto I e objetos no mesmo grupo. BI seria a menor distância média entre objetos I e objetos de outros grupos. No caso, BI seria a distância média entre o objeto I e objetos de um grupo mais próximo possível do grupo de I. Ok? Então, só para ficar um pouco mais claro, tem um videozinho legal aqui, separei para a gente dar uma olhada. Bom, suponha que a gente tem 3 grupos aí, certo? A gente está calculando o coeficiente Siluet para esse pontinho verde. Então, vamos lá. Ele vai calcular o AI seria para esses pontos aqui, certo? Supondo que isso aqui é um grupo, o AI vai ser a distância média entre esse cara e os pontos do mesmo grupo. We'll first look at the steps to calculate the silhouette coefficient for every point I. We first need to find A of I, which is the average distance from point I to every other point in the same cluster. Então veja que ele tem todas essas 1, 2, 3, 4, 5 distâncias, ele vai ocupar, são 5 distâncias, ele vai calcular a distância média, então essa distância média vai ser esse AI, ok? Para o mesmo cluster. For the same point I, we then calculate B of I, which is the average. Então a gente tem esse outro cluster azul aí, certo? Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai calcular todas essas distâncias e vai pegar a distância média para esse cluster, que é o cluster mais próximo do cluster pertencente, do cluster que esse ponto verde pertence. Average distance of point I to all points in the cluster that is the closest to its own cluster. Here is where you can think back and remember the objectives of the clustering activity. Então veja aí, se para a gente ter para a gente dizer que a gente tem um bom coeficiente de Siluet, a gente tem que dizer que AI é muito menor do que BI, ok? Então nesse caso aí a gente vai ter um valor do coeficiente Siluet para esse pontinho verde aí próximo de 1. Algorithm. We want points in the same cluster to be as similar to each other as possible, and points which are in different clusters to be as dissimilar as possible, which means ideally we want A of I to be much less than B of I. If you find that A of I is much greater than B of I, that is the average distance of point I to points in its own cluster is much greater than its average distance to points in another cluster, then it's likely that that point has been misclassified. Once we have the values for A of I and B of I, we can now calculate the silhouette coefficient for every point I. It's given by the formula that you see on screen. Silhouette coefficient of I is equal to B of I minus A of I upon the larger of B of I and A of I. Remember that A of I is the average distance within a cluster and B of I is the average distance
to the next nearest cluster. We want the distance within the cluster to be very small compared to the distance to the nearest cluster. Ideally, we'd want A of I, that is the distance within a cluster, to be so small that it's nearly zero, and we want B of I, the distance to the nearest cluster, to be so large that it's nearly infinity. Bom, então nesse caso aí que a gente tem um AI igual a zero e B infinito, então nesse caso aí a gente obtém o maior valor possível do coeficiente Siluet, certo? Então naquela figura que está lá no slide, a gente tem aqui foi normalizado entre 0 e 1 para não ficar entre menos 1 e 1, certo? Mas aí a gente tem os pontos onde o coeficiente Siluet ficou próximo a 1, mais claros, e os pontos onde o coeficiente Siluet ficou mais próximo de 0, ou seja, os pontos estão na borda, né? Então esses caras estão escuros, ok? Então isso aí mostra a gente, de certa forma, o quão bom ficou a separação de clusters da gente, ok? Então esse foi o coeficiente Siluet. A gente também tem uma avaliação não supervisionada, certo? Que a gente pode fazer usando a matriz de proximidade. Isso consiste em quê? Isso consiste em a gente fazer a ordenação de exemplos de um mesmo cluster, sempre a base de dados. A gente vai ter os pontos em um mesmo cluster acontecendo de forma contígua, certo? Ou seja, eu tenho a linha 1 pertencente ao cluster 0, a linha 2 ao cluster 0, a linha 3, a linha 30 ao cluster 0, certo? Aí depois eu começo a linha 31 pertencente ao cluster 1, a linha 32 ao cluster 2, a linha 50 pertencente ao cluster 2, a linha 51 pertencente ao cluster 3, ou seja, está ordenado com base em que? Entre os clusters, ok? Então, exemplos de um mesmo cluster vão aparecer de forma contígua na base de dados. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma matriz de similaridade entre os pontos. Então, eu vou fazer a similaridade entre 1 em 1, 1 em 2, 1 em 3 e 1 em 4, e eu tenho uma matriz aqui, certo? Depois eu vou fazer entre 2 em 1, 2 em 2, 2 e 3 e por aí vai, certo? Então eu vou ter, no final das contas, essa matriz. Se a matriz ficar nesse formato, certo? Uma matriz diagonal com blocos, aí eu estou dizendo, opa, meu cluster foi muito bem executado. Se não ficar assim, aí a gente já tem um probleminha aí e o cluster não está tão bem formado, vamos dizer assim. Os grupos não foram tão bem encontrados, vamos dizer assim. Bom, por final a gente tem a tendência de agrupamento. Isso consiste em quê? Consiste no cálculo dessa estatística de Hopkins. A ideia principal disso aí imagina que a gente tem uma base de dados com 100 exemplos, certo? 100 exemplozinhos de treinamento, e a gente vai gerar, essa base supõe que ela é tridimensional, a gente vai gerar uma outra base de forma aleatória, com exemplos também artificiais, com 3 dimensões, certo? Então, uma base aleatória de mesmo tamanho, ou seja, tamanho 100, com mesma dimensão também, ok? E aí a gente vai fazer o quê? Vai comparar uma base, né, a base original, com a base aleatória, ok? E aí a gente vai calcular a estatística de Hopkins. Se essa estatística ficar próxima a 0 ou próxima a 1, ela vai indicar que existe uma tendência de agrupamentos, que existem grupos naquela base de dados original. Se ficar próximo a 0,5, ela vai indicar que não existe grupos ali, então a gente está tentando fazer o agrupamento de uma coisa que não tem grupos, ok? Então, nesse caso, como eu tinha falado, a gente gera uma amostra aleatória do mesmo tamanho e de mesma dimensionalidade da base original, e aí a gente vai calcular isso aí, né, o H, que é a estatística de Hopkins. Sendo WI a distância de um objeto na amostra original a seu vizinho mais próximo na mesma amostra, na amostra original, e sendo UI a distância entre um objeto na amostra artificial e seu vizinho mais próximo na amostra original.
ok? Então, depois de calcular tudo isso aí, a gente vai ver se der 0,5 ou próximo de 0,5, está dizendo para a gente, opa, aqui a gente não tem grupos, então aqui a gente não tem como utilizar um caminhos, uma redição ou um dbScan, ok? Não vai dar em nada. Então, bom, basicamente são algumas dessas métricas que ajudam a gente a saber o quão bom é o resultado de um agrupamento que a gente acabou de realizar, certo? Ou quão bons são os dados, no caso da tendência de agrupamento.